Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, meus amigos. Gostaria de deixar um versículo para a meditação dos irmãos, agora no YouTube com mais calma, com mais reflexão. A gente pode ter um tempo maior para falar apenas um versículo da palavra de Deus. Se encontra no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 15, bastante conhecido dos irmãos, mas eu tenho certeza que Deus pode falar através da palavra dele. Aliás, é através da palavra dele que ele tem falado conosco. E a palavra de Deus nos diz: pode uma mãe esquecer-se do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. É o profeta Isaías, chamado por Deus para dizer para uma nação conhecedora dos propósitos de Deus, um Deus que protegia, que zelava, mas o povo toma por decisão afastar-se de Deus, toma por decisão adorar outros deuses, e Deus então levanta o profeta Isaías para proclamar a uma nação que Deus escolhera para ser seu, que Deus escolhera para proteger. E qual a linguagem Deus vai usar através do profeta? A linguagem, a metáfora de uma mãe. Nós sabemos que o ser humano em si, até porque nessa época as mães, os pais ofereciam criança para sacrifícios a outros deuses, o qual Deus nunca se agradou. Deus nunca aprovou tal atitude. Mas nós, conhecedores, nós sabemos que o amor de mãe dificilmente alguém vai conseguir explicar, porque a mãe é protetora, a mãe é mais afetiva. Ainda que o pai ame, ainda que o pai seja um paizão, mas não se compara o amor de mãe. Tanto é que a Bíblia vai dizer: pode uma mãe esquecer-se do seu filho? Ela pega a mãe como exemplo, porque Deus sabe o coração da mãe, é um amor diferenciado do pai, e por isso Deus compara o amor dele com o amor de mãe. Só que ele deixa bem claro, ainda que a mãe foi feita para proteger o seu filho, para dar amor ao seu filho, mas muitas rejeitam esta criança. Muitas rejeitam o seu filho. Ainda que criança, adolescente ou até mesmo adulto, quantas mães deixam seus filhos e vão para a bagunça? Quantas mães deixam seus filhos e vão para a prostituição? Quantas mães deixam seus filhos e vão para a bebedeira? Quantas mães deixam seus filhos do lado e coloca o homem dentro de casa? Quantas mães? Não uma, duas, são milhares, tanto homem quanto as mulheres. Então o que está em foco é o amor de Deus, ele nos dizendo: ainda que uma mãe que não foi feita para isso faça, Deus todavia nunca esquecerá de nós. Ou seja, ainda que todos nos abandonem, diz o salmista, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, Deus não. Deus nunca vai nos desamparar. Então, quando o profeta Isaías fala para a nação, ele pergunta para uma nação, como profeta, como arauto, aquele que anuncia a palavra de Deus, ele pergunta: pode, dizendo para uma nação, para um povo, pode uma mãe esquecer-se do seu filho que cria? De um filho que se amamenta? Pode? Aí alguém vai dizer: lógico que pode, nós sacrificamos nossos filhos para outros deuses. Outros vão dizer: pode. Pode sim, a gente vê na televisão aí mães que amarram a criança num saco de lixo e jogam no rio, deixam na porta da casa de alguém. Pode sim, porque padrasto mata a criança, os pais estão a par de tudo isso e ficam quietos. Pode sim. Aí Deus disse assim: mas ainda que vocês façam isso, eu não. Eu não me esqueço de vocês. Ao contrário, vocês esquecem dos filhos, vocês matam seus filhos. Eu vou dar o meu filho Jesus Cristo para morrer por vossos pecados. Então, quando Jesus entra em cena, no cenário, 700 anos depois desta profecia, Deus encarna no corpo de Jesus para nos dar vida e vida com abundância, dizendo: este aqui é o verdadeiro amor. Vocês não entendem o que é amor. E Deus precisa expressar esse amor. Em João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, e este tal maneira não se compara nem com o amor de mãe,
que a gente não consegue explicar, quanto mais o amor que Deus vai nos dizer em João, que deu o seu Filho unigênito, esse tal. Então nós precisamos refletir e dizer como nós estamos vivendo este amor que Deus derramara sobre os nossos corações. Como nós estamos sendo recíproco com Ele ou não. Nós precisamos ser recíproco com Deus neste amor. E qual é o mandamento do Senhor? São 2 mandamentos. Amará o Senhor sobre todas as coisas, vertical, e amar o teu próximo como a ti mesmo, na horizontal. Se nós deixarmos um desses 2, nós estamos fora dos propósitos de Deus. Então eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas e preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Jamais eu faria mal para mim. Jamais eu me destruiria. Jamais eu me cortaria, jamais eu faria qualquer coisa que me prejudicasse. Muito pelo contrário, todo mundo quer o seu próprio bem. O mundo está hoje porque todo mundo olha para o seu próprio umbigo e esquece que os outros também estão necessitados. Os políticos olham para o seu próprio umbigo porque ganham bilhares e tem toda a mordomia, mas o povo, a nação está sofrendo. O SUS não tem, é filas, filas e filas para ser atendido. Hospitais e tantos outros lugares. Educação no Brasil é péssima. Trabalho falta. Então os governantes não estão se preocupando uns com os outros, se preocupam com o próprio umbigo. E Deus está dizendo, olha, ainda que vocês se esqueçam uns dos outros, ainda que você não tenha amor como precisa ter o amor de mãe, eu nunca me esquecerei de ti. Então que você possa refletir, pensar e saber que apesar de todos os problemas que nós enfrentamos na nossa vida, seja no lar, seja no casamento, seja na vida secular, seja no trabalho, seja na faculdade, na escola, aonde quer que você esteja, os problemas certamente vão chegar até você, vão te alcançar. E Deus entra com esta palavra: ainda que todos se esqueçam, eu nunca me esquecerei de ti. E quando Deus fala que nunca esquecerá de nós, é que Ele está dizendo, eu estou com você. Não é esquecer e não fazer nada, muito pelo contrário. Quando Ele diz que Ele não esquece de nós, é porque Ele está conosco. E quando Ele está conosco, Ele nos protege. A palavra de Deus nos diz no Salmo que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. É Deus nos livrando. A palavra de Deus nos diz que para tudo há um propósito debaixo do sol. É Deus tendo o seu propósito e o seu cuidado para conosco. Mateus, o próprio Jesus, vai dizer que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque se nós olharmos para os pássaros, eles não cegam, não plantam, não cegam, não colhem, não ajuntam em celeiros, e Deus os alimenta todos os dias. Se nós olharmos para os lírios do campo, uma das mais belas plantas, nós vamos ver que eles se vestem com as mais lindas cores. E diz a palavra de Deus que nem Salomão, em toda a sua glória, em toda a sua riqueza, não se vestiu como o lírio do campo. E Deus não ia se preocupar conosco que somos seus filhos? Então nós temos a certeza, nós temos a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então se Ele falou que vai cuidar, tenha certeza que Ele vai cuidar. Então que você medite, que você pense e analise. E faça essa pergunta para você mesmo: pode uma mãe esquecer-se do seu filho? E você certamente vai dizer, pode. E eu vou te dizer o que a palavra nos diz. Mas ainda que essa mãe esqueça do seu filho, Deus nunca vai esquecer de você, de mim e de nós. Que Deus possa vos abençoar ricamente. E que essa palavra de Deus preencha a tua necessidade. Que ela vai de encontro com aquilo que você está precisando. Confie em Deus e deixa Deus trabalhar na tua vida. Amém.